Ok, nós agora... Deixa eu ver só aqui rapidinho, peraí. Acho que eu tirei o negócio. Aqui o cronograma da gente. Aula 14, né? É isso? Aula 14... Então, hoje, nessa aula 13, 14, 15, essa é a segunda aula da penúltima unidade. Vamos falar agora sobre, a gente derivou os potenciais no gauge de Lorentz, potencial escalar e vetor, né? Temos agora expressões gerais que a gente pode calcular esses potenciais para qualquer distribuição de carga e corrente, né? Então, a gente vai ver hoje, fazer um exemplo de cálculo, ainda no regime temporal, né? Que é a radiação produzida pelo dipolo elétrico. Em seguida, a gente vai derivar as expressões para campos harmônicos, né? Ou seja, especificamente variando harmonicamente no tempo. Se o tempo der, a gente talvez fale também sobre o campo do dipolo magnético, né? Se não der nessa, a gente talvez... Bom, vamos ver como é que fica. Ver se a gente consegue fazer. Tudo bem. Nós derivamos anteriormente essas expressões, né, que são idênticas às expressões que a gente já conhecia no caso estático, né? Potencial escalar elétrico para a distribuição de carga que varia no tempo, né? A única modificação no gauge, ou seja, no calibre de Lorentz, é que existe a relação de causa e efeito, né? Se leva em conta o tempo que leva para a fonte, né, produzir um efeito distante, um ponto distante, né? A velocidade da luz está aqui, tá certo? Mas a expressão é idêntica à expressão potencial da carga elétrica no caso estático, né? Só muda essa questão, tá certo? E no caso do potencial vetor também, né? A expressão que a gente obtém é idêntica ao potencial vetor de uma distribuição de corrente que a gente obteve lá na magnetostática, com a diferença que o tempo é o tempo retardado, né? Então, teoricamente, calcular algumas situações não é uma coisa muito complicada, né? Teoricamente, né? O que causa dificuldade nos cálculos é que aqui dentro, essa função do tempo aqui tem a função das coordenadas também, né? Isso complica um pouco mais os cálculos, né? Quando isso aqui não dependia de tempo nem de nada, era só coordenada, tá certo? Só x' que aparecia. Antes era só assim, era j de x' que aparecia, certo? A gente modelava isso aqui e calculava o integral de volume. Agora não, agora tem a função de tempo e tem uma função de x' que é mais complicada, que é o modo da diferença, né? Vamos começar com um exemplo em que você tem aí um dipolo elétrico que oscila no tempo numa frequência ômega. A gente vai calcular no regime temporal só para ilustrar como aparecem, né, os efeitos, né, de propagação no espaço, certo? Você tem aí um par de cargas separadas de uma distância d, né, certo? Você tem uma carga positiva, vou botar aqui mais ou menos, né? Uma carga negativa, quer dizer, uma carga e outra carga, né, de sinais opostos em todos os instantes de tempo, né? Essa aqui seria Q, se a gente olhar a expressão, certo? Seno de ômega t. Isso aqui é menos que seno de ômega t. O sistema sempre, em qualquer instante de tempo,
ele é neutro, né? É um dipolo, né? Só que agora você tem, as cargas estão oscilando, né? Mudando de posição, certo? Como é que isso é produzido? Bom, vem um campo, tá certo? Excita uma molécula, né? Então você começa a modular a posição do centro de carga e você começa a ter mais ou menos esse tipo de situação, certo? Você modula harmonicamente, então as cargas ficam, como se, na prática, se variasse de sinal, né? Na frequência ômega. Ok? Bom, então, primeiro, o que a gente vai fazer? Vamos calcular o potencial desse sistema, né? Você tem, digamos que você está... Uma bicha, coisa. Quer calcular o efeito num ponto de coordenada x, né? A carga mais, isso aqui, digamos que seja o eixo z, né? A carga positiva está na coordenada x+, isso aqui é x+, a carga positiva não, a carga, uma das cargas do sistema, né? E a negativa na posição x-, né? E se a separação é d, é porque x mais menos é dado por mais ou menos, né? D sobre 2 a z. Né? Ok? Bom, então o potencial de um par de cargas, né? Aquela integral de volume vai ser a soma, né? Aquela integral que a gente mostrou agora há pouco, né? Essa integral aqui. Isso aqui, na verdade, é uma soma, né, de decays, tá certo? Só que quando as cargas são discretas, isso aqui volta a ser uma soma de potenciais das cargas discretas, né? Você soma e calcula a posição da carga discreta em relação ao ponto de observação, bota aqui embaixo. Então, nesse caso, o potencial vai ser potencial escalar, né? Psi no ponto xt. Está no vácuo do sistema, né? Então, a contribuição da carga de cima é 1 sobre 4 πε0. Daí a carga de cima é Q seno de ômega, tempo retardado, né? Telinha, certo? T menos a distância da carga até o ponto de observação sobre a velocidade da luz, certo? Sobre o quê? X menos a posição da carga. Na verdade, telinha, aqui está um pouquinho errado, né? Telinha em relação à carga, vou chamar de mais, tá? A carga de cima, né? A carga de cima é a carga que é mais, digamos assim, certo? Então, é X menos X mais. E a contribuição da outra carga vai ser um termo semelhante, que é menos que seno de ômega t menos, né? Linha, sobre x menos x menos, certo? Então, nossa tarefa é saber calcular essas coisas. Esses tempos aí são quem, né? Quem são esses tempos? T mais menos, linha, é o tempo T retardado, né? T menos o retardo de tempo que leva da posição da carga até o ponto de observação, que é o quê? Distância, que é x menos a posição da carga, que é x mais menos, sobre C, a gente está no vácuo, né? A velocidade que aparece é o C. Certo? Bom, como sempre, a gente quer saber o efeito assintótico, né? A gente quer saber, longe dessa distribuição, qual é o efeito que a gente observa, certo? Então, a primeira consideração que eu vou fazer é que o tamanho, né, D, que é o módulo, né, de x mais menos, certo? D sobre 2, né? Muito menor do que a distância considerada, né? Por exemplo, um átomo ou molécula, né? O tamanho do átomo, mais ou menos esse D aí, né? E a distância é a distância macroscópica, que é x, tá certo? Esse x que é a distância, o que é x, né? X é a posição, na nossa figurinha aqui. O x é, na verdade, R, né? A R
R é a distância do centro do sistema até o ponto de observação. Certo? É claro que, na prática, quando a gente faz no regime assintótico, as coisas vão depender, no fundo, da distância do centro do sistema, que é um ponto, na realidade, né? É um dipolo pontual, certo? Bom, então, o que nós temos? Por que a gente está querendo saber? Né? Porque a gente quer saber expandir essas funções aqui, tá certo? A função inversa, né? A gente quer expandir a função x menos o x mais menos a menos 1, né? Que é o que aparece no denominador, que é aproximadamente, em primeira ordem, esse primeiro termo, admitir isso aqui zero, né? X a menos 1, mais a correção, que é o gradiente, né? Mais o gradiente da função inversa, mais o gradiente da função 1 sobre x, né? Produto escalar com um deslocamentozinho, que é uma coisinha diferencial, que é menos x mais menos, esse menos vem para cá e fica mais, né? Fica menos aqui, certo? Estão entendendo, pessoal? Se não estiver entendendo, diga por quê. Por que não é isso, né? Porque foi assim que a gente definiu o gradiente do capítulo 1. Foi aí que ele surgiu. Uma função de x mais um deslocamentozinho pequenininho é aproximadamente a função, é a série de Taylor em 3 dimensões. F de x mais a derivada de 3 dimensões. Quem é a derivada de 3 dimensões? Gradiente, mais o deslocamento para o escalar o gradiente. Série de Taylor generalizada. Foi aí que surgiu o gradiente. Foi assim que ele definiu o gradiente lá no capítulo 1. Certo? Então, a gente está usando essa informação. Né? Então, a função aqui, no caso, é a função inversa. Então, a gradiente da função inversa, deslocamento é esse x mais menos. Gradiente de 1 sobre x é menos x sobre módulo ao cubo. Né? Ou seja, gradiente de 1 sobre R é menos a R sobre R ao quadrado. Né? X sobre módulo x é o AR e 1 sobre R2 é o módulo x ao quadrado, que dá aqui, certo? Ou seja, então isso aqui vai dar em primeira ordem da função inversa, 1 sobre R, né? E aí vai ficar mais... tinha um menos antes, né? Vai ter um menos do gradiente, vai virar mais, tá certo? Menos com menos do gradiente vai virar mais x mais menos produto escalar com x sobre x3. Certo? Ou seja, então a gente faz isso para x mais, faz isso aqui para x mais e faz isso para x menos, né? E você vai ter, então, na realidade, né? Vai substituir aqui, vai dar 1 sobre x e a correção, né? Para x mais. Aqui vai dar 1 sobre x mais a correção. Se a gente faz isso e mexe e organiza, né? Fica aí com esse termo aqui, ó. Isso aqui foi o que deu o resultado, né? Nosso resultado é 1 sobre x, módulo de x dá 1 sobre r, né? X mais menos escalar x é o quê, né? É mais ou menos d sobre 2 a z escalar r a r, né? A z escalar r dá cosseno de θ. Então, vai dar d sobre 2 cosseno de θ. E aqui tem um R3, fica R2. Né? Então, vai dar essa correção aqui, tá certo? Então, quando a gente organiza os fatores, né, a gente tem 2 termos, tá certo? Né? Observe que tem 1 sobre R, está aqui. Tem 1 sobre R2, que é esse termo aqui. Num caso, você tem seno de ômega t mais linha, menos seno de ômega t menos linha, diferença. E devido ao sinal que é negativo no segundo caso, tá certo?
né? No caso, aqui é mais, nos dois casos, da subtração, que é a subtração original. E aqui, como é menos, fica mais aqui, ó, certo? Você fica com esse fator aí, né? Certo? Bom, então tem mais coisa para a gente ver, né? Bom, essas cargas estão muito próximas, né? Então esses tempos são muito próximos, né? Não são idênticos, mas são próximos, né? Então T mais é aproximadamente igual a T menos, certo? Ou seja, então eu posso fazer aqui o seguinte. Então, ó, da carga mais até o ponto de observação, certo? Dá um tempo T mais linha, né? Certo? Da carga de baixo até o ponto de observação, dá um tempo T menos linha. E do centro do sistema até o ponto de observação, nós temos tempo, não é nenhum nem outro, é T', certo? Uma borrachinha caiu aí. T', tá certo? Então, a gente vai dizer, ó, bom, seno de ômega T mais linhas é aproximadamente seno de ômega T', né? Mais uma correção, certo? Mesma coisa aqui, né? Então, vamos lá. Então, você tem aí seno de ômega T Podia fazer menos também, né? Bom, mais menos, né? Linha. É aproximadamente seno de ômega T linha, né? Ou seja, calculado por aqui, é mais ou menos calculado com esse valor aqui, mais a correção, que é o quê? Primeira derivada da função seno, calculada, né? Em T', que vai ser mais T mais menos linha. A correção é T mais menos linha, menos T', tá certo? Tá? Isso aqui está ficando ruim porque eu estou com dificuldade de escrever por causa dessa televisão aí. Tem que escrever mais devagar. Deixa eu tentar escrever mais devagarzinho. A derivada vai dar ômega T mais menos linha, menos T', que é a correção. Puxa vida, bicho. Devagar mesmo. Derivada da função cosseno, que dá quem? Da função seno, que dá quem? Cosseno, né? Calculada no centro, né? Ômega T', certo? Então, você tem aí, seno de ômega T mais. Porque você tem dois fatores, tem uma diferença e tem uma soma. A diferença dá quanto? Bom, menos seno de ômega T menos linha. Vai dar isso para um é igual para o outro, vai dar zero, né? E aqui vai ficar o quê, né? Ômega T mais menos ômega T menos. T' com T' cancela, porque os dois têm T', né? Se eu subtrair dá zero. E fica em evidência cosseno de ômega T', né? Certo? Então, essa é a diferença, né? Deu ômega, diferença dos tempos. Essa pequena diferença que é importante, certo? Da carga de cima com a carga de baixo, é a função cosseno. E se fosse soma, daria o quê, né? Daria duas vezes, né? Seno de ômega T', né? 2 seno de ômega T'. E quando eu somar essas duas, essa aqui é uma. Vamos ver aqui, né? T mais, porque vai ficar em evidência, vai ficar T mais linha. Rapaz. Lá no quadro aqui. T mais linha menos T', mais, né? T menos linha menos T', certo? Isso dá o quê? Quem é T mais linha? É T' mais... Desculpe.
T mais linha é igual a T menos, né? X menos X mais sobre C, né? Mais T menos linha é T menos X menos sobre C menos T linha, certo? Isso dá exatamente o quê, né? Dá 2T menos 2T linha, né? É isso mesmo, tá certo? Não? T mais T mais T linha. Peraí, deixa eu ver quanto é que deu aqui, só para ver. Está errado aqui, deixa eu ver aqui. T mais linha, mais T menos linha. Tá certo? Peraí, desculpa, está faltando umas coisas aqui, né? Vamos fazer direito. Dá 2T, né? Menos 2T linha, né? Menos... eu tenho que calcular a telinha aqui. Menos x mais sobre C menos x menos sobre C. Eu tenho que calcular a telinha também. Vai dar 2T menos T' é igual a 2T menos módulo de x sobre C, né? Desculpe, vezes 2, né? Menos x menos x mais x menos sobre C, né? E isso dá 2T com 2T cancela, vai ficar 2 módulo de x, deve ficar 2 sobre C, fica assim, né? Aliás, desculpe, 2 sobre C não. Fica 1 sobre C. 1 sobre C deve ficar x, 2x, menos x mais, menos x menos, né? Dá essa coisa toda aí. Bom, quanto é que dá isso, né? Mais ou menos, né? Em primeira ordem, certo? Isso aqui vai dar aproximadamente 0, tá certo? Vou fazer a aproximação bem grosseira. Se isso aqui for x, né? Dá 2x, dá 0, tá certo? Ok? E se eu calcular direitinho aqui, aproximando de novo, tá certo? Vai dar 0 também. Certo? Porque um vai dar um termo... o x mais está para cima, ele soma alguma coisa, outro subtrai e dá um cancelamento perfeito aqui. Isso aqui dá 0, tá certo? Dá exatamente 0. Então, em resumo, né? Seno de ômega t linha, t mais linha, mais seno de ômega t menos linha da soma, não tem nenhum termo adicional, é como se fosse 2 vezes o seno do ômega no t do ponto médio, tá certo? T retardado, e a diferença dá esse fatorzinho de correção. A gente joga aqui na expressão, né? Certo? Toshoff o quê, bicho? Uma coisa para não tocar nesse negócio. Então, aqui está calculado, né? Certo? 2 seno de ômega t linha. Bom, isso aqui... Bom, ainda tem isso aqui, né? T mais menos T menos, que está aqui, é um termo que precisa recalcular, tá certo? Mais uma vez, né? Aproxima de novo, porque, ó, observe, né? Tem esse termo aqui, tem a correçãozinha, tá certo? A soma... deixa eu fazer aqui separado, tá certo? Eu fiz coisa aberta. Isso aqui. É bom que vocês vão ver exatamente por que vai dar 0 ali, tá certo? Pessoal, vocês não estão entendendo, não, é?
Hã? Certo? Você sabe, é uma contaria. Eu só estou mostrando alguns detalhes para saber por que faz, como é que dá, né? Porque, como é que vai cancelando as coisas, certo? X menos x mais, né? Só para saber, né? Se aproximando. É o quê? Mais uma f de x é igual a módulo de x, mas a primeira derivada da função, a gradiente da função r, que é o AR, né? Então vai ficar menos x mais escalar o AR, que é x sobre módulo de x, certo? Então, isso aqui é aproximadamente isso, né? E x menos é aproximadamente x x menos, né? X sobre módulo de x. Eu vou calcular explicitamente aqui, só para mostrar direito, certo? Se eu somar, só para a gente ver, se eu somar aqui, tá? Os dois... Aliás, eu estou querendo fazer o quê? Somar ou subtrair, deixa eu ver aqui. T mais menos T menos é a diferença dessas quantidades, né? É isso que eu preciso calcular. É a única coisa que falta, certo? Então, subtrair essas coisas aqui, cancela. Vai ficar igual a diferença, né? Zero, fica menos. Diferença desses dois dá o de cima menos o de baixo dá D a Z, né? Escalar, isso aqui é o AR, tá certo? Isso aqui dá menos RD. A Z escalar R dá cosseno de θ, né? Certo? Se eu não errei, né? Não tem nada errado aí, eu acho. Certo? Está faltando aqui, né? Isso aqui é RD, está faltando R aqui, tá certo? Então dá isso, né? RD, não está errado, é D mesmo, tá certo? Não está certo. A diferença vai dar um vetor de comprimento D, né? X mais menos x menos. Dá, exatamente isso, né? Porque o tempo é D sobre C, tá certo? Então, a diferença de tempo é isso, né? Então, como é que ficou? Para que eu preciso disso? Porque eu preciso disso aqui, né? D sobre C cosseno de θ, né? E isso aqui volta para cá, né? Para esse termo aqui, tá certo? Esse termo aqui. Então, vai ter um D sobre C cosseno de θ, né? Aqui. E aqui vai dar 2 cosseno de ômega T' que a gente calculou, né? Certo? Né? E aqui tem um ômega, faltou um ômega, né? Vai dar ômega sobre C, né? Vezes D cosseno de θ, é exatamente isso. Então, em resumo, né? Depois dessas contas, você tem... só para mostrar, né? Que a diferença de distância, né? Essa distância é muito grande, menos essa aqui é menor que essa, né? Então, esta menos essa projeção D cosseno de θ aqui, né? Essas aproximações, no fundo, quer dizer isso, né, que a gente fez, certo? Então, esse é o resultado que a gente obtém, né? Certo? Então, observe, você teve lá, se você olhar direitinho aqui, tá certo? Você tem Q vezes D, cosseno de θ, né? QD é o momento de dipolo que a gente conhece, né? O momento de dipolo do dipolozinho aí, certo? Estático, se fosse Q menos Q, seria QD a Z, né? P escalar AR vai dar QD a Z escalar R, que é QD cosseno de θ, certo? Tem o fator ômega sobre C. Então, e aqui aparece também o QD cosseno de θ, né, que é P escalar AR, né? Então aparece o momento de dipolo, já está aparecendo aí, certo?
Então, o que nós temos, né? O potencial de um dipolo que oscila na frequência ômega tem dois termos, certo? Um é um termo que a gente esperava que existisse se não levasse em conta a questão de propagação eletromagnética. Se fosse calcular direto qual é o potencial de um dipolo elétrico, né? Nós sabemos já da teoria eletrostática que o potencial de um dipolo elétrico vale quanto? P escalar AR sobre quem? 4π epsilon 0 R ao quadrado. O potencial de um dipolo elétrico cai com o inverso quadrado da distância, certo? Então, a gente obtém isso aí. Se a gente esquecesse que existe propagação eletromagnética, bom, se P oscila no tempo, né? Se P vale P0 seno de ômega t, que é isso que a gente falou, né? As cargas oscilam, né? Bom, é porque o momento de dipolo vale P0 seno de ômega t a z. Então, simplesmente, se eu esquecesse toda essa teoria, eu pegava esse valor e botava aqui. Eu obteria o quê? P0 a z escalar R dá P0 cosseno θ, seno de ômega t, sobre 4π epsilon 0 R2. Ou seja, é esse termo aqui, exatamente. Certo? Né? O tempo é o telinha, tá certo? Ter retardado, digamos assim, né? Tá? Esse é o termo que se espera lá da teoria eletrostática. Ele aparece, de fato, certo? Esse termo aí, né? Mais ou menos desprezando as diferenças de tempo. Esse primeiro termo ele só aparece porque tem uma diferença de tempo de propagação da carga de cima até o ponto de observação em relação da carga de baixo. Se não tivesse essa diferença, esse termo não existia. É esse termo que vai dizer que a onda vai se propagar no espaço. Esse primeiro termo aqui. O que ele tem de diferente desse, né? O potencial desse termo varia com quem? 1 sobre R. Ele decai mais devagar do que o outro cai mais rápido, certo? Né? Isso aqui é a característica exatamente que vai nos dizer que esse sistema, esse efeito se propaga. Então, nós temos duas contribuições, né? Uma que é aquela tradicional que a gente já esperava, o potencial de um dipolo, tá certo? 1 sobre R2. Obtida praticamente não levando em conta as diferenças de tempo de propagação, certo? É o chamado Psi1. O Psi2 é o termo novo que não apareceu agora. Bom, por que tem esse K0 aqui? Esse K0 veio de onde? Ômega sobre C. Né? É aquele ômega sobre C que estava lá, certo? Então, aparece aqui um K0, né? Certo? E a grande característica, né? O potencial varia com o inverso da distância, tá certo? Ok? É esse termo que vai dar propagação eletromagnética, tá? Deixa eu ver se eu vou fazer isso aqui. Aqui. Aí eu vou fazer. Mas só que eu vou fazer de forma mais superficial, certo? Ok? Bom, eu estou fazendo algumas passagens aqui para elucidar mais ou menos algumas particularidades, né? Bom, calculando o potencial escalar, né? Para calcular o campo E e o campo B, eu preciso do potencial escalar e do vetor, certo? Falta o potencial vetor. Tá? Bom, quem é o potencial vetor, né? Bom, na realidade, é como se você tem um par de cargas oscilando, né? É como se tivesse a corrente fluindo, né? Oscilando no tempo, né? É como se tivesse uma correntezinha localizada, né? Vou dar uma corzinha diferente aqui. Tá? Uma correntezinha aqui. Né? I, certo? Quem é I, a gente vai ver já já. Comprimento desse elemento de corrente, porque lembre-se, o potencial vetor lá, né? O J dV', quando a corrente é filamentar, se transforma em quem? I, o quê? DL'. Só que o DL' já é todo o comprimento, tá certo? Então, a integral se transforma simplesmente no que tem dentro da integral, substituindo tudo por I vezes D, né? Que é o DL', já é um Dzinho, tá certo? E é um vetor, né? ID a Z. Então, o potencial vetor desse elemento, desse toquinho de corrente é I
D. E de quem, né? De T', tá certo? Tempo retardado, né? T menos coisa, tá certo? AZ. Aparece quem aqui? Mi0, né? Sobre 4π. Bom, é como se esse elemento de corrente estivesse no centro mesmo, né? X menos x'. Esse seria o potencial vetor desse sisteminha aí, certo? Resta para a gente saber quem é a corrente I, né? Ok? Então, vou mostrar uma figurinha aqui para você para entender bem, né? Por isso que é bom de saber o princípio da conservação da carga para entender de onde vem essa corrente, né? Aqui está o nosso sistema, certo? A corrente que flui, né, no sentido Z aqui, né, ela muda de sinal, claro, né? Fica para cima e para baixo, né? Mas se eu quisesse calcular a corrente que flui para o exterior dessa superfície fechada, eu uso o princípio da conservação da carga, né? A derivada no tempo de Q menos a taxa de variação da carga envolvida, né, é menos a corrente que sai. Menos, certo? Porque se isso aqui está aumentando, né, é porque a corrente está entrando. Certo? O princípio da conservação da carga tem esse sinalzinho de menos na frente aqui, né? Para dizer, ó, se a corrente está saindo, dq dt é negativo. Então, positivo de um lado, tem que botar um menos para botar menos dq dt dá positivo, certo? Então, por isso que aparece o menos. Então, dq dt é igual a menos I, certo? Mas quem é dq menos? Mas quem é Q menos? Q menos é menos Q seno de ômega t, certo? Então, dq menos dt vai dar quanto? Menos ômega Q cosseno, né, de ômega t. Ou seja, quem é a corrente I? Instantânea, ômega Q cosseno de ômega t. E I de T' vai ser cosseno de ômega T', certo? Então, o que acontece? Nosso potencial vetor vai dar quanto? Só botar a expressãozinha lá, né? Que já passou, né? Como é que está? Está aqui em cima. Está aqui. Aqui está a nossa corrente. Potencial vetor simplesmente calculado, né? Ômega Q, tá certo? Ômega P0. Por que está P0 aqui? Só um minutinho. Ah, não. É porque falta o D, né? A potencial vetor é I dAz, né? Então, I vai dar ômega Q dAz, que é igual a potencial DC, né? O momento de polo DC, tá certo? A amplitude do momento de polo, né? Então, aparece um P0 aqui, ó. Cosseno de ômega T'. Aqui está o resultado. Já é a resposta para o potencial vetor. É mais fácil calcular do que o escalar, né? Certo? Então, veja, de posse do potencial vetor de potencial escalar, né? Então, sabendo psi e sabendo o potencial vetor, a gente tem agora os campos, certo? Campo elétrico menos gradiente de psi, tem que fazer todas essas contas, né? Menos dA dt, certo? E B é igual a rotacional de A. Eu tenho as expressões e calculo, já tenho a expressão final para todo mundo, né? Então, observe que eu tenho que calcular rotacional de psi, aliás, gradiente de psi, né? Vamos ver, eu vou mostrar aqui só o grau de dificuldade, não vou fazer o detalhe não, porque aí já tem 2 páginas a mais de conta só para mostrar isso aqui. Mas só para mostrar. Quando você vai calcular o gradiente, né? Observe, né? Gradiente dessa função, por exemplo, aqui, né? Tem a derivada disso, né? Que é fácil, mas tem a derivada que tá, aqui depende de R também, tá certo? T', né? T' é T menos R sobre C. Então, tem que fazer uma regra da cadeia aqui, misturar todas essas derivadas e calcular tudinho, tá certo? Então, aí deixa-se como exercício para vocês fazerem, certo? Essas passagens.
certo? Então, você faz rotacional, né, gradiente, derivada, etc., para calcular aí, ó, gradiente. Só vou mostrar aqui rapidinho, né? Gradiente dessa função aqui, né, certo? Aqui está a derivada do cosseno da seno, né? Certo? Derivada de θ em relação a R, né? Certo? E menos derivada de R dá 1 sobre R2, né? 1 sobre R dá 1 sobre R2. Então, são essas continhas que tem que fazer, tá certo? Bom, ele calcula todo mundo. Vamos botar só as expressões para a gente identificar agora, tá certo? De onde vem, né? Tá certo isso aqui? Deixa eu pensar. Rotacional de A, né? Ah, tá. O potencial vetor, né? Ele é a função cosseno, né? Tá certo. Okay. Bom, aqui está a expressão final para o potencial do campo B, né? Só para mostrar, tá certo? Campo B, tá? Ele tem esse comportamento. O importante aqui é observar que tem um termo no campo B que varia com 1 sobre R e tem um que varia com 1 sobre R2. Certo? O que varia com 1 sobre R2, né, ele cai mais rapidamente, né? Aqui está o campo magnético, B igual a μ0H, o H é simplesmente tirando isso aqui, tá certo? Que dá essa expressão aqui. Você tem o campo H, certo? Bom, e daí você calcula o campo elétrico também, tá certo? Deixa eu passar aqui direto. Conta razoável. E pode ser que tenha alguns ainda, eu preciso ver. Acho que está tudo certo, acho que não está errado. Bom, enfim. Bom, mas aqui está, tá certo? Observe bem, tá certo? O que tem no campo B também tem no campo E. O que é importante observar, né? Tem vários fatores, mas o importante é a dependência com a distância, né? Primeiro fator, que é esse aqui, varia com 1 sobre R, tá certo? Então, tem um termo no campo E que varia com 1 sobre R. E tem outros termos que caem mais rapidamente. Tem um que é 1 sobre R2, tem um que é 1 sobre R3. Observe que aparece aquele termo conhecido do campo de um dipolo, né? Que aparece aqui como fator, tá certo? Por exemplo, né, se eu esquecesse esses termos aqui, esse termo aqui é aquele campo do dipolo tradicional, que a gente conhece. É 1 sobre R3. Aqui é seno, que é o dipolo, varia com seno mesmo, tá certo? E tem esse fator, né? Aparece um outro termo, que já é um termo de ordem superior, que cai mais devagar do que esse. Esse aqui apareceu por causa de diferença de tempo das duas coisas, já, certo? E tem mais esse aqui também, que é por diferença de tempo, que cai mais devagar. O que é importante observar é que tanto E quanto H, ambos têm termos que variam com 1 sobre R, né? Quais são as consequências disso, certo? Então, observe o seguinte, por exemplo, se você olhar aqui, né? O que tem de diferença, né? Quão grande é esse termo em relação a esses outros, né? Bom, aí depende da distância, certo? Então, você tem que ver. Esses fatores aqui são fatores da mesma ordem, né? Cosseno de ômega t, vezes P0, aqui tem o P0 na frente, isso aqui tem a mesma ordem. A gente tem que comparar esse peso aqui, ômega 2μ0 sobre R, com K0 sobre R2. Ou com... Aqui deve estar faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa aqui. Não, aqui está certo. Ou com 1 sobre R3. Veja, esse termo se compara com esse, você avaliando o tamanho de ômega 2μ0 sobre R em relação a K0 sobre R2. Esse termo se compara com esse, você comparar K0 sobre R2 com 1 sobre R3, certo? Então, por exemplo, se K0 sobre R2 for muito maior do que 1 sobre R3, esse termo aqui domina, certo? Esse aqui domina, né? Então, deixa eu mostrar aqui o que quer dizer isso, só para a gente ver as implicações, né? O termo de 1 sobre R2 e o termo de 1 sobre R3. Quer dizer, se K0 sobre R2 for muito maior, né, do que 1 sobre R3, eu posso desprezar o último termo, tá certo? Da mesma forma, se ômega 2μ0 sobre R
for muito maior, né? Aqui você tem que ter um epsilon zero. Muito maior que K0 sobre epsilon zero R2, né? O primeiro termo vai ser mais importante. Essas condições são idênticas, na realidade, né? Observe, ômega 2 menos 0 epsilon zero, tá certo? Se eu passar para lá, dá o quê? K0 ao quadrado, né? Então, é K0 ao quadrado sobre R. Então, o primeiro termo domina nessa condição aqui, né? Muito maior do que K0 sobre R, ou seja, sobre R2. Ou seja, K0 sobre R muito maior do que 1 sobre R2, né? Primeiro domina o segundo, né? Se você olhar o segundo e o terceiro, mesma coisa, né? K0 sobre R muito maior que o sobre R2, é a mesma coisa, né? Primeiro para o segundo para o terceiro. Então, em resumo, para só reter o primeiro termo, esquecer aquele termo 1 sobre R2, 1 sobre R3, basta que K0 sobre R seja muito maior que 1 sobre R2, ou seja, K0 muito maior do que 1 sobre R, né? Mas quem é K0? 2π sobre lambda do vácuo, né? Então, 2π sobre lambda do vácuo muito maior do que R. Ou seja, a distância considerada seria muito maior que o comprimento de onda na prática. Desculpe. 1 sobre R. 1 sobre R, certo? Ou seja, R sendo muito maior que lambda zero sobre 2π, aquele primeiro termo começa a dominar, certo? Isso não é difícil, né? Comprimento de onda, depende, né? Você tem que ver. Vamos avaliar aqui, tá certo? Vamos analisar a frequência FM é o quê? Gigahertz? Já, né? Eu acho que FM já é... Não, 88,7 mega, né? É isso? Aquela rádio lá de baixo. 100 mega, tá certo? 100 mega. Tá? Qual é a frequência, qual é o comprimento de onda disso aqui, né? Dá 100 vezes 10 a sexta Hertz. Então, lambda é o quê, né? C, que é 3 vezes 10 oitava, metros, né? Sobre 10 oitavos, né? Dá 3 metros, não é isso? Tá certo isso? 3 metros, né? B igual a C. B igual a C. Tá certo, né? 3 metros. 3 metros, né? Então, qualquer distância muito maior do que 3 metros, né, o campo dominante, que é aquele campo 1 sobre R, domina, certo? No caso das frequências de... AM é 800 kHz, né? 1 MHz, AM, tá certo? AM dá 100 vezes maior como de onda, tá certo? Então, dá quanto? 300 metros. Então, se você... Antena AM, aquelas antenas compridas, né? Então, uma antena... se você está acima de 300 metros, você já tem um campo mais de radiação, né? É o campo que varia com sobre R, tá certo? Então, na prática, esse é o efeito para você poder desprezar aqueles termos lá. Então, observe, né? Se você olhar os termos que sobram, né? Sobra esse termo aqui que a gente chama do campo de radiação. Rad. Esse primeiro termo. O termozinho que varia com sobre R, a gente chama de campo de radiação, é rad. E o H também, né? Cadê o H? Está aqui em algum lugar, certo? Eu fui calculado logo. Tá, olha ele aqui. Tem a forma final dele, é essa mesmo. Né? Bom, aqui está o ERAD, né? Então, esse termo aqui é de radiação, certo? Desculpe. H de radiação, né? Então, tanto H de radiação quanto E de radiação variam com 1 sobre R. Ou seja, para todos os efeitos, né? Para R... Vamos fazer assim, lambda sobre 6, né? Vou botar muito maior que lambda, tá certo? Mais seguro ainda. Distância muito maior que o comprimento de onda. Então, o campo E é o campo de radiação. Né? E o campo H também é o campo de radiação, apenas, né? O que eles têm em comum? Ambos variam com 1 sobre a distância. Né? Então, quem é o vetor de Point associado a esses dois vetores aqui de radiação, né? Que são os que vão dominar no fim das contas. Tá?
Vou calcular aqui rapidinho. Então, o vetor de point do campo de radiação é 1 meio, né? De E de radiação. 1 meio não. Está errado. Está no regime temporal, certo? E vetorial H de radiação. E de radiação. Né? Lembre-se que está no regime temporal. Então não tem nada de complexo conjugado, não tem nada disso. É campos no tempo. Né? Esse é o vetor de Poynting. Né? Bom, e se a gente pega as expressões, né, a componente de radiação do campo H e do campo R faz o produto vetorial, vai dar isso aqui. Né? Ou seja, eu vou pegar essas componentes, observe que tem o seno aqui, observe que tem o seno, lá no E também tem o seno. Você tem essa componente aqui, né? Tem esses fatores aí, a gente vai... Aqui tem a presença de onda do vácuo, apareceu aqui, tá certo? Quando eu faço esse produto, nós temos aí... Vou botar aqui separado, né, os dois, tá certo? Pode ver melhor, né? Ambos têm uma componente que é P escalar a θ, né? Então, aqui está o P, né? Certo? Aqui está onde você está observando, e o θ é um vetor, um versor, né? Que está ortogonal a essa linha, tá certo? Esse é o θ. P escalar esse vetor aqui, certo? Então, por exemplo, se você tiver... Deixa eu fazer um desenho melhor aqui. Só para a gente ver a importância, né? Aqui está o eixo do dipolozinho. Aqui está, por exemplo, uma situação em que uma θ está para baixo, né? Nesse plano, certo? Nesse aqui, o θ está assim, tá certo? P escala θ dá 0. Então, aqui, os campos são nulos, né? De radiação, certo? E aqui eles são, digamos assim, máximo em amplitude, né? Porque eles são colineares, em sentido dos apólios, mas são colineares, né? O θ está fazendo isso, tá certo? Bom, então você tem esse produto, vai dar seno ao quadrado, né? A θ escalar a φ dá quem? Esse é o segundo vetor do sistema de esfera, esse aqui é o terceiro, vai dar o primeiro, que é o AR. Então, a θ vetorial AR dá, desculpa, vetorial Aφ, né? Dá AR. Então, já mostra o quê? O vetor de Poynting é radial, certo? Aponta radialmente, né? Então, aparece seno ao quadrado e aparece essa quantidade aqui, que é P0, vamos calcular isso para escalar aqui, vai dar... Isso aqui é θ, né? Esse perpendicular a esse... esse aqui é θ, certo? Tá? Então, esse ângulo aqui, ó. Cosseno de π sobre 2 mais θ, que é o produto escalar, que dá menos seno de θ. Então, P escalar θ é menos P seno de θ. Certo? Então, aparece um seno de θ aí. Está certo isso? Está errado, né? Deve estar errado. Não, está certo. Em θ igual a 0, que é no eixo de polo, dá 0 o efeito, né? Não tem nada, certo? Em θ igual a π sobre 2 dá máximo, certo? Então, tem o P seno de θ, né? Tem seno ao quadrado, e tem 1 sobre R2, certo? E tem essas quantidades aqui que a gente faz o produto e calcula, né? Então, você vai ter o campo de radiação, que está aqui. Pronto. Certo? Ou seja, a densidade de potência do vetor de Poynting associado ao campo de radiação cai com o inverso do quadrado da distância, né? Varia no tempo, certo? Mas é uma quantidade positiva definida, porque tudo isso aqui é o quadrado, certo? Então, seno ao quadrado, não muda de sinal, não, é sempre flui para o exterior, para fora, certo? A gente pode calcular o valor médio no tempo, né? Que é o valor médio de S-rad, S-rad, aliás, né? É a integral de tempo, num período, né? 1 sobre T de S-rad dt.
que essencialmente é o valor médio da função seno ao quadrado, que é 1/2, certo? Esse valor médio da função seno ao quadrado é 1/2. Né? Então aparece 1/2 aqui, aqui está o 1/2 aqui embaixo, e aí está a densidade de potência, né? Certo? Então observe, né? Vamos definir aqui uma quantidade chamada intensidade de radiação, né? Que é isso que é relevante em radiadores, né? Qual é a intensidade de radiação numa determinada direção do espaço? Tá? Vamos ver aqui. Bom, observe essa figurinha aqui, né? Numa determinada direção do espaço, tá certo? Você tem um ângulo sólido de ômega, né? O ângulo sólido é tal que a área dessa calotinha aqui, ds radial, de sigma, no caso que a gente usa sigma agora, né? É R2 de ômega. O de ômega é o seno teta de teta de φ de esférica, certo? Tá? Então, veja, em qualquer cone, você observa o seguinte, que nesse cone aqui, se eu fixar um cone, um ângulo sólido, em qualquer região do espaço, vai passar a mesma quantidade de energia, tá certo? Independente do tamanho do espaço. Esse canudo aí vai passar a mesma quantidade de energia, né? Então, a intensidade de radiação é definida, né? Certo? De forma que você possa calcular a potência que flui num ângulo sólido de ômega, né? Ora, a potência que flui no ângulo sólido de ômega é densidade de potência vezes a área, tá certo? É a potência na direção radial, todo escalar com a área atravessada, que é R2 de ômega R, né? Então, dá a componente radial do vetor de Poynting, tá certo? No valor médio agora a gente está falando, tá? Então, isso aqui define como sendo U de ômega. Observe que SR varia com sobre R2. Esse R2 cancela, certo? Então, a quantidade de potência que flui num ângulo sólido não depende da distância. Por isso que é importante a gente entender o que é um campo de radiação, certo? O campo de radiação é aquele que cai com sobre R, de forma que E com H dá R2, ou sobre R2, e o vetor de Poynting cai sobre R2, porque a área aumenta com R2, daí cancela perfeitamente. Então, sempre no ângulo sólido tem a mesma quantidade de potência radiada. Então, se isso aqui é watts, certo? Isso aqui vai ser watts também, mas por unidade de ângulo sólido, por esferoradianos, né? Watts por ou esferoradianos, né? Por ou esferoradianos, certo? Né? Um ângulo sólido completo é 4π. É como se no ângulo sólido de ômega passasse essa quantidade SRR2, que é o U, né? Watts por unidade de ângulo sólido. Certo? E quem é U? Bom, basta calcular, tá certo? R2 vezes isso aqui, é só cancelar isso aqui. O U é isso aqui, ó. A intensidade de radiação, que define, certo? Que é a quantidade de energia que flui aqui dentro, de potência, né? A potência, porque a densidade de potência integral da potência. Então, vai dar, certo? Você pode calcular. Bom, a potência que passa naquele cone, não preciso mais usar R2 nem nada, é simplesmente U, que eu já calculei, vezes R2, U vezes de ômega. Certo? O dp, aliás, né? A quantidade de potência que passa aqui é U vezes de ômega. U é quem? Bom, U é isso aqui, é aquele fator sem o R2. Certo? Isso aqui é a intensidade de radiação. Né? Dessa coisa todinha aqui, já vai comentar sobre isso. Certo? O significado desses fatores é importante também, né? E daí você pode calcular a potência que é irradiada em todo o espaço de um dipolozinho localizado, certo? A gente integra essa função, né? Num ângulo sólido total, de 0 a 4π, certo? Lembrando que existe uma função seno teta ao quadrado e o de ômega é, no fundo, seno teta de teta de φ. Então, a integral no ângulo sólido, em que θ valia de 0 a π e φ valia de 0 a 2π, quer dizer, no ângulo sólido de 4π radianos, esteroradianos, é a integral de U vezes isso. Então, vai aparecer seno ao cubo, integral de dφ dá 2π, integral de seno ao cubo não é difícil de calcular, certo? Já calculamos anteriormente, está aqui, ó. Você tem a potência radiada que dá esse resultadozinho importante aqui, certo? Tem muita informação aqui importante, tá? A primeira delas,
é que a potência varia com a quarta potência da frequência. Isso é uma das coisas mais importantes que existem, certo? Explica a cor do céu. O céu azul. Certo? Esse fatorzinho ômega 4 aqui. Certo? Vamos falar já por quê, certo? O que mais, né? Varia com o quadrado de P. Certo? Tem que ser, né? Veja, se você tem uma molécula, daí vem um campo da luz do Sol, por exemplo, né? E estimula esse dipolo, o momento de dipolo induzido é proporcional ao campo aplicado. Está lembrado disso, né? É a susceptibilidade elétrica, né? P é igual a susceptibilidade vezes o campo elétrico, né? Então, esse Pzinho é proporcional ao campo aplicado. Quer dizer que a potência radiada é proporcional à potência, à densidade de potência incidente. É isso que quer dizer isso aqui. Tá? E esse ômega 4, como é que ele explica a cor do céu? Né? Então, observem que aqui estamos nós na Terra, certo? Estamos aqui na Terra. Certo? Aqui está o Sol em algum lugar, né? O Sol está iluminando o céu, tá certo? Né? A luz que você olha do céu vem de onde? Quem é que está emitindo essa luz? O Sol, mas o Sol está aqui. O Sol está aqui, ó. O Sol está aqui. A luz que vem daqui para cá, como é que ela chega? Quem está emitindo essa luz? Hã? Não, então, mas vamos usar nosso conhecimento, né? A luz, o campo elétrico excita as moléculas, certo? O dipolo oscila e emite radiação de acordo com essa lei que eu acabei de falar, certo? Né? Então, a luz que vem para cá está sendo luz espalhada, ou seja, luz irradiada por dipolos. Né? Outra coisa, né? Tem uma coisa que eu não... Aqui não está, mas olhando para a intensidade de radiação, varia com seno ao quadrado de θ. Então, se você tem um dipolo, né, antes de continuar com essa discussão, tem outra informação que eu esqueci de falar. O máximo de radiação está aqui, e o mínimo está aqui, certo? Tá, então, você tem os dipolos aqui, assim, ó, oscilando aqui, o máximo está vindo para cá, tá certo? O mínimo está vindo para cá. Bom, mas essa questão não é tão importante. Mas o que é importante é que a potência radial varia com ômega a quarta. Ou seja, varia com 1 sobre lambda a quarta, certo? O vermelho, no espectro eletromagnético, é mais ou menos 700 nanômetros, certo? E o azul é mais ou menos 400 nanômetros. O mediano aqui é mais ou menos fator de 2, né? Quase, tá certo? Azul é 2 vezes maior, tá certo? Aliás, azul com mediano é 2 vezes menor, né? A potência vai 1 sobre o quarto comprimento de onda, quarta potência. Então, quer dizer que azul emite quantas vezes mais? Intenso? 1 sobre 2 a quarta. 16 vezes mais intenso do que vermelho. Então, você vai ver mais azul, certo? Por isso que a gente vê azul, né? Porque o que espalha mais quanto menor o comprimento de onda, espalha mais luz. E a quarta potência. Se fosse elevado só ômega, é pouca coisa, mas ômega 4 é muita coisa. 16 vezes mais intensa é muita coisa. Muito mais luz azul do que luz vermelha que a gente vê. Né? A gente vê azulado, mais ou menos. Hã? Diga? Pode falar. No final da tarde, quando fica aqueles... Porque o Sol está vindo mais ou menos na sua direção já. Então você está vendo a luz direta do Sol. Fica vermelho, né? Aí já é outras coisas. Já tem a companhia do Sol direta, né? Tem o Sol direto vindo assim. Não é espalhamento, é luz direta, é diferente. Já é a luz direta que a gente está vendo, certo? Só para mostrar como é que é a distribuição de potência, né, radiada por um dipolo, aqui, ó, é mais ou menos isso aí, tá certo? Se você olhando o eixo dipolo, né? Se você fizer um gráfico, né, a distância do ponto da superfície à origem é proporcional à intensidade de radiação, né?
Intensidade máxima é aqui no eixo, tá certo? Em qualquer, né? No plano XY, digamos assim, e 0 nessa direção. E vai diminuindo, né, a intensidade, certo? Se você olhar de lado, é algo assim, né? Mais ou menos. Tá? É a função seno ao quadrado, né? Ela vai aumentar aqui, máximo é 0 aqui, um protopolar, gráfico polar, né? Certo? A gente pode recalcular essa expressão aqui também, certo? Isso aqui pode, o P0, só lembrando, né? P0 é QD. P0 é QD, né? E a corrente que a gente calculou, né? A corrente lá, né? Foi ômega QD, né? Aliás, ômega Q, né? Ômega P cosseno, tá certo? Então, I vezes D, né? Dá ômega P0, né? Digamos assim, cosseno ômega T. Então, isso aqui é uma corrente DC, né? I, certo? Então, é como se tivesse a corrente DC. Então, eu posso relacionar ômega 2 P0 ao quadrado I ao quadrado, né? Certo? E ômega sobre C igual a 2π sobre lambda, né? 2π sobre lambda, né? Então, observe que eu vou ter aí... Está faltando... Não, isso aqui não. Não é intensidade, né, essa expressão. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Cadê a intensidade? Está aqui. Tá? Ômega 2 P0 ao quadrado dá I2, né? Já fica um ômega 2 aqui, que é 1 sobre lambda ao quadrado, mais ou menos. Então, observe que você vai ter peraí. ID, né? ID. Então, observe, isso aqui, ó, ômega 2 P0 ao quadrado dá I2, né? E tem um outro ômega 2 aqui que vai dar um lambda no denominador, tá certo? Lambda embaixo, né? Vezes ômega 2, né? Ômega 2 vezes isso é proporcional a I2 sobre lambda 2, tá certo? Porque ômega 2 dá lambda 2 e ômega 2 P0 ao quadrado dá I2. Tá? Então, essa intensidade também pode ser escrita assim, ó, nessa expressão aqui. Faça essas continhas, tá? Deixa para vocês fazer. Dessa expressão aqui, que é conhecida, tá certo? A gente vai usar ela mais adiante, né? Dá uma ideia mais ou menos de quão forte é o efeito. Se D for muito pequeno em relação ao comprimento de onda, é uma pouca potência irradiada. Né? Se D for maior um pouquinho, tá certo? É maior a potência irradiada. Né? Então, se o tamanho da antena for pequeno em relação ao comprimento de onda, você tem um pequeno efeito, tá certo? Né? Isso é uma expressão interessante para antenas, mas para espalhamento, que a gente acabou de falar, o ômega 4, né? Isso aqui a gente não vê o ômega 4 direito, né? Ele está aqui guardado, certo? Mas o ômega 4 é importante para ver a questão do espalhamento em função do comprimento de onda da cor, certo? Se a gente calcular aqui a potência dessa expressão, né? A potência irradiada, né? Pode mostrar que vai dar isso aqui, tá certo? Que é a integral de U, né? Fazendo integral usando essa expressão, isso aqui vai dar impedância π sobre 3 d sobre lambda 0 ao quadrado I ao quadrado. Né? Por que a gente está escrevendo assim? Né? Porque isso aqui a gente quer relacionar, certo? No regime, digamos, fasorial, com a formulazinha 1 meio de R2, certo? Resistência de radiação
π ao quadrado. Então, a resistência de radiação desse dipolozinho curto, né, a gente pode deduzir dessa expressão, né? Isso vai cancelar aqui, vai ficar 2/3 de π zero, né? Isso aqui vai dar a resistência de radiação. Porque esse é um número importante, que você quer casar a sua antena, certo, ao cabo coaxial que leva a potência para a antena. Você quer que essa resistência de radiação seja mais ou menos a impedância do cabo coaxial, certo? Então, isso aqui vai dar 2π Z0 sobre 3, né? D sobre lambda zero. Para uma antena curta, né? Bem pequena. Ó, é claro que só está valendo tudo isso porque D é pequeno em relação a lambda, tá certo? Se fosse extenso, eu tinha que fazer uma integração lá, que eu não fiz, né? Bom, isso aqui dá... Tá certo aí? 2π sobre 3 Z0, né? Isso aqui é 120π, tá certo? Só para a gente ver, né? Isso aqui vai dar 120π por 3 dá 40π, com 2 dá 80. Isso aqui dá 80π ao quadrado. D sobre lambda zero ao quadrado. A radiação de antena de polo curto, né? A gente ainda vai voltar a isso aí, tá certo? A gente vai fazer um cálculo mais elaborado depois, né? Vamos encerrar aqui. Como eu imaginava, não ia dar tempo de fazer o dipolo magnético, né? Mas vamos só estabelecer as expressões para os potenciais agora no regime harmônico, né? Então, no regime temporal, vê o trabalho que dá, né? A gente vai para o regime harmônico e fica mais fácil as coisas, certo? Bom, como é que fica, então, a nossa formulação? Regime harmônico. Observe que no regime harmônico a gente vai dizer que o potencial retardado, né, é parte real de um fasor φ exponencial de Jωt, o potencial vetor, por sua vez, é parte real do fasor A, né? Todas as funções J e ρ, por exemplo, né, é a parte real. Esse ρ é um ρ diferente, né? Esse ρ vai ser esse ρzinho. E a densidade corrente também, né? J passa a ser parte real de J exponencial de J ômega t, né? Então, observe que se eu pegar as equações, né, que governam, né, tanto o potencial laplaciano de psi, menos 1 sobre V2, D2 psi dt2, né, igual a menos ρ sobre epsilon, né, e usar essas equações, né, parte real de psi, parte real, etc., né, parte real. Derivada segunda vai dar menos ômega 2, dá ômega 2 sobre V2, volta a uma equação mais ou menos de Helmholtz, tá certo? Vai ficar exponencial de J ômega t, né? Parte real disso aqui, né? Parte real, tá certo? De Laplaciano da função reta, mais K2, que é ômega 2 sobre P2, φ, igual a exponencial parcial como todo, né?
Ou se eu faço ela mais o conjugado, eu estou fazendo assim, tá certo? Eu posso fazer assim, que fica mais fácil de perceber. Paga isso aqui. Paga isso aqui. Isso mais o conjugado, né? Dá na mesma, vezes 2, né? Dá 2 vezes dividido por 2, é igual a menos ρ reto, J ômega T, mais o conjugado, sobre epsilon, né? Então, basta que eu faça o quê? Isso aqui, certo? Seja igual a isso, que eu satisfaça a equação. Então, você tem uma equação no regime espacial, apenas envolvendo os fasores. Né? K2, só lembrando, K é ômega sobre V no meio. Em geral vai ser vácuo, né? Ômega sobre C. Mesma coisa, Laplaciano de A. Deixa eu obter essa equação aqui. Mais K2A igual a menos μ fasor J, né? Certo? Bom, se eu for lá, agora, lá nas expressões de integrais, ρ de x', t', tá certo? Botar um pontinho aqui no meio para dizer que isso é um ρ temporal, tá certo? Para não ficar igual ao outro, né? Isso aqui é parte... vou fazer assim, é igual a... ρ, fasor, x', exponencial de menos j, aliás, de menos j, não, de j, né? Ômega t'. Agora vamos botar explicitamente t' aqui, tá? T' menos... Desculpa, t' não. Ômega t', né? T' é quem? É t menos a distância do ponto de observação a carga sobre V, né? Dá isso aqui, tá certo? Mais o conjugado sobre 2, né? Certo? Ok? Então, é assim que a gente tem que fazer lá. Bom, isso aqui, na realidade, escrevendo de novo, da ômega de x'. Ômega sobre V vale K, né? Exponencial de menos J, K, X. Deixa eu botar esse 2 mais para cima aqui. Menos x'. Né? Então tem isso aqui. E aí tem o fator temporal, tá certo? Exponencial de J ômega T mais o conjugado. Né? Então, nós temos, por exemplo, sobre 2, né? Então, por exemplo, no caso, no primeiro momento, tem potencial, vai ser φ de x exponencial de j ômega t mais o conjugado sobre 2. É a integral, tá certo? De quem, né? Disso aqui, ó, tudinho, certo? dv', né, sobre 4π, etc. Então, vai ter um fator exponencial do lado de fora da integral de volume, que é a integral de espacial. Né? Vai ser exponencial de j ômega t sobre 2. Integral de volume, que é dv', fasor ρ, e elevado a menos jk, x menos x', sobre módulo de x menos x', né? Mais o conjugado. Ou seja, basta eu igualar isto aqui com isso aqui, né? Certo? Então, a expressão fasorial para o potencial escalar é aqui, o retardo está incluído aqui nessa fase, vira fase, né? Retardo no tempo vira fase no espaço, certo? Então, a expressão final fica essa expressão aqui. Vamos botar aqui, para a gente ver, né?
Já está diferente do meu. Aqui está a expressão potencial, para os dois potenciais, né? A regra é, os fasores simplesmente adicionam essa fase aqui, ó. Nas expressões integrais você tem esses resultados aqui, né? Potencial vetor, potencial escalar, né? Então fica o cálculo agora só integral de volume envolvendo esses fatores aí, certo? Como é que fica a expressão para os campos, né? É igual a menos gradiente de φ, de psi, né? Menos dA dt. No regime fasorial vai ficar o quê? É igual a menos gradiente do fasor φ, derivada de J ômega, né? Menos J ômega A. Tá? B é rotacional de A. Fasor A, né? Condição de Lorentz. Condição de Lorentz é divergente de A, né? Mais 1 sobre V2 de psi dt igual a zero. Essa é a condição de Lorentz que permite escrever todas essas coisas que a gente escreveu, né? Vira o quê? Divergente do fasor mais J ômega sobre V2 φ igual a zero. Então, isso mostra o seguinte, né? Que, dado A, o divergente de φ é diretamente relacionado a divergente de A, fornece φ, né? Se eu calculo A, você obtém o φ, certo? Facilmente, né? Certo? A gente vai ver que na prática, para calcular campos, vou fazer aqui, deixa eu ver. Então, é isso que eu estou falando. O potencial não é expresso em termos do divergente de A, né? Então, vamos fazer essa continha aqui, φ, só para mostrar as consequências disso. Vai dar menos V2 sobre J ômega, né? Vai dar J V2 sobre ômega, né? Divergente de A, né? Certo? Passando para lá, né? Fica menos, multiplicando por J, vai ficar JV2 sobre ômega, divergente de A. Então, o que isso quer dizer? Né? Que o campo elétrico, B é a rotacional de A, certo? E o campo elétrico é menos gradiente de φ, menos gradiente de φ é menos JV2 sobre ômega, gradiente do divergente de A, menos dA dt, que é menos J ômega A. Certo? Então você tem essa expressão, isso aqui só para dizer o seguinte, basta para calcular os campos, calcular o potencial vetor, que obtém tanto o E quanto o B, direto. Certo? O E é dessa expressão aqui, né? Certo? E isso aqui eu posso botar ainda nessa forma, né? É igual menos J ômega em evidência, fica assim, A menos J, daí divide, fica V2 sobre ômega 2, é ômega 2 sobre V2 inverso, que é 1 sobre K2. Então vai ficar mais 1 sobre K2 divergente de A. Tá difícil escrever com esse negócio. Mais 1 sobre K2 divergente de A. Então, sabendo A, eu tenho E. Né? Certo? E B igual a rotacional de A. Certo? Então, essa é a receita, né? No regime fasorial, as integrais aparecem os fatores de fase para levar em conta o tempo retardado, né? E as pessoas ficam dessa forma, certo?
Vamos parar aqui, né, pessoal? Tá bom, né? Alguma dúvida aí? Professor, vou falar nessa última equação do seu No outro quadro? Sim, Aqui? uma palavra. Tem gradiente da divergência de A e sobre a divergência de A em si. Não devia passar. É igual a menos gradiente de φ mais DADT, que é menos J ômega, menos DADT, menos J ômega A. Φ é quem? É isso aqui. Menos, né? JV2 sobre 1 é gradiente disso aqui. Pronto, aí beleza. Aí como é que você subiu para aquele E ali em cima? Esse aqui? É. Porque tem ali. Porque esse aqui é. É. Menos J ômega esse termo aqui, certo? Beleza. Aí eu consigo. Ômega sobre K2, né? Beleza. Botei J ômega em evidência, Beleza. Massa. daí fica um menos J ômega em evidência, daí vai ficar V2 sobre ômega 2. Que é um sobre K2. Ômega sobre EK, né? Dá 1 sobre K2. É isso? Agora, é porque você falou muito que ali tem gradiente do divergente. E ali Tá faltando aqui o gradiente. Não, tá faltando o gradiente aqui, ó. Pronto. É isso. Isso. Por isso que eu. Achei que tava faltando uma coisa. Gradiente divergente. A expressão tá aqui. Vamos botar a expressão aqui, ó. Pronto, essa aqui, tá certo? Correta, né? Certo? Ok?